tens a mania de rondar-me com teu laço. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Bom dia, Marcos Navarro, juntamente com os nossos irmãos e irmãs brasileiros que se encontram na Alemanha. Bom dia, Sander, Lourenço, aí acompanhando a gente. Falávamos há pouco sobre a nosso dia de Corpus Christi, já nos organizando quanto a essa possibilidade. Nossa conversa ainda continua sobre liturgia, nosso sexto encontro sobre liturgia. Muito bem, todos bem-vindos a este nosso encontro, nosso bate-papo sobre algumas questões dentro da liturgia. Digo de antemão, não sou especialista, mas nesses 21 anos de ministério sacerdotal, nós vamos percebendo algumas questões que não nos ajudam a rezar, mas muitas das vezes nos atrapalham nesse contexto do espaço litúrgico, das nossas celebrações. E ao invés de ampliar a participação, reduz o contexto da equipe da pastoral litúrgica a um certo engessamento que impossibilita a participação de outras pessoas nesse espaço litúrgico. Nós começávamos este nosso primeiro encontro e dizia de que o quanto é importante a preparação e o dinamismo de convite a tantos daqueles que no futuro vão ocupar o espaço litúrgico. Tá certo, às vezes você coloca lá uma criança para poder participar da procissão do ofertório, a criança toda desajeitada, mas ela vai, né, com todo o jeito dela, mas vai. Às vezes você pede para uma criança te ajudar a organizar o espaço da missa, né? Ah, mas é criança, ela não vai saber, tudo bem, mas ela te ajudou a levar lá um objeto, a arrastar uma cadeira. Então, tudo isso é uma forma de uma prática catequética
que ajuda a despertar na criança de que ela também é importante nesse contexto litúrgico, né? E aí eu dava um pouco da minha experiência pelas comunidades por onde passei, que se criava muita abertura, ou bastante abertura às crianças, aos jovens, dentro do espaço litúrgico, no Ministério de Música, na liturgia em si, nas leituras, nas dinâmicas, e fizeram com que esses jovens, hoje, muitos deles já casados, continuam aí a ajudar no contexto de igreja. Outros que eram crianças hoje são adolescentes, são jovens que estão envolvidos também, ou tocando, ou cantando, ou às vezes assumindo no ministério de leitor, ou em tantos outros trabalhos, né? Mas é preciso que a gente crie já essa proposta de participação e envolvimento dos outros, né? A gente fala de que a catequese não é só aquele momento formal de instrução às crianças, né? Mas a catequese também passa por essa informalidade da participação de todos nesse espaço litúrgico. Quando a gente engessa por demais, nós vamos fechando as portas, né? E hoje nós estamos vendo muitas pastorais sofrendo as consequências. Olha, padre, nós não temos mais ninguém que possa nos ajudar. Nós não temos, somos todos velhos, já somos todos idosos, né? Então, olha aí, já repercute como que tem sido a nossa catequese nesse espaço, nos nossos trabalhos, né? É preciso criar condições de participação. Será que não há nada que o outro, mesmo na sua pouca experiência, possa estar fazendo e nos ajudando nos nossos trabalhos, desde a liturgia até nos outros trabalhos pastorais? Então é preciso que a gente crie essa condição de abertura às outras pessoas também. Estou vendo que aí também se encontra minha irmã, participando sempre aí dos nossos encontros, das nossas conversas, né? Nós falamos ontem sobre a equipe de canto, falamos ontem sobre o acólito, sobre os ministros extraordinários da Eucaristia, mas temos também uma outra equipe que a gente chama equipe de limpeza e ornamentação. Nós dizemos propriamente de limpeza, mas eu falo equipe de organização, né? Às vezes a gente chega na igreja, principalmente nessa pandemia, né? Termina a celebração, você precisa higienizar o espaço, né? Essa equipe está aí sempre para nos ajudar. Ou simplesmente uma equipe que nos ajuda a organizar os jornalzinhos, o folheto de cântico. E ali tem um trabalho que eu posso envolver a criançada, né? Quando eu vou às comunidades, sempre falo para uma criança ou outra, você pega os folhetos para mim? Daí às vezes tem um adulto mais avançado, mais dinâmico, né, que a gente fala, e fala, não, pode deixar que ela não vai saber pegar, não, eu pego. Daí não está percebendo de que a maneira de pedir àquela criança é uma forma de envolver a criança nesse contexto. E às vezes eu tenho um tercinho, ou uma balinha, ou um pirulito, quando a criança traz, ela pode até nem trazer todos os folhetos, mas eu tiro lá só, muito obrigado, está aqui um pirulito, pelo teu trabalho, né, pela tua colaboração, e a criança fica toda feliz, né? Então acho que isso é tão importante quando a gente coloca, desde aquela pessoa que vai ornamentar, né? Eu, pouco tempo, celebrei numa comunidade que nós temos, São Pedro e São Paulo. Eu achei até interessante que lá eles têm plantado pergaminho, uma planta lá chamada pergaminho. E achei bonito, porque eu sempre ia lá buscar, por ocasião do Domingo de Ramos e próximo ao Domingo de Ramos, para poder fazer os arranjos nas missas recolhidas restrita, né, ao espaço daqui da sala de casa. Mas quando eu cheguei nessa comunidade, tinha um arranjo tão bonito com as flores e com aquilo que eles têm lá no espaço deles, que eu falei, gente, quem fez esse arranjo? Já foi um senhor. Olha, tá de parabéns, viu? Que bom, né, perceber que nas nossas comunidades tem pessoas que trabalham dessa forma, né?
E que bom, às vezes até aquela senhorinha lá que cata um vaso pequenininho, coloca lá no Santíssimo uma rosa, uma flor, né? E às vezes até um vaso de flor que ela resolve comprar, trazer e colocar lá. E às vezes passa alguém e fala, essa flor não está nem combinando com o espaço, deixa eu retirar daqui. Não, o que vale é o gesto simples do outro que ornamentou, trazendo aquilo que ele achou que é de mais precioso que tem no coração dele, né? E colocou ali naquele espaço. Então, torna o ambiente acolhedor com essas pessoas, né? Uma equipe é como uma banda. Cada instrumento é importante para o conjunto, mas nenhum instrumento deve tocar isolado dos outros ou fora da tonalidade. Uma equipe pode ser comparada a um time de futebol. Cada jogador tem sua posição, mas deve jogar junto com todo o time em busca da mesma meta, o gol, ou seja, coordenado por um técnico. Então a gente fala assim, nós estamos nesse time, né? Às vezes, quantas pastorais que nós temos numa comunidade? E tem lá o técnico, né, o padre, que eu não entendo nada de jogo, né, mas conheço o técnico, eu sei o que é bola, e o resto vocês não me perguntem mais nada, né, eu sei o que é o time. Mas enfim, eu falo que também as pastorais, elas devem ter essa condição, né, de formar essa equipe litúrgica, né, e ver de que também ela nos ajuda com a sua criatividade a criar melhor acolhimento no espaço, né? Aí nós dizemos assim, como deve ser a comunicação na liturgia? A comunicação na liturgia é diálogo amoroso de Deus com seu povo pela mediação de Jesus Cristo. Nós havíamos dito isso. Na liturgia, a comunicação deve criar comunhão através da participação no mistério pascal. Eu tenho sempre para mim a preocupação. Poderia trazer um tratado teológico, já que eu passei pela teologia, né? Então vou pesquisar e trazer lá um esquema teológico com relação à pregação naquela celebração. E aí vem a pergunta: até que ponto eu consegui chegar até as pessoas? Da mesma forma com relação à acústica, né? O som. Se eu não estou entendendo aquilo que eu estou falando, eu acredito que também o povo não está entendendo, porque o som está péssimo. Então é preciso que se trabalhe essa questão, né? Como que eu vou chegar até os outros com a mensagem do Evangelho e como na questão do som as pessoas estão me ouvindo, né? A comunicação na liturgia se realiza por códigos diferentes, palavras, silêncio, gestos, símbolos, espaço e tempo, luz, cores, pessoas, atitudes, postura, modo de vestir, objetos, ornamentação, som, imagens. Então a gente fala assim, olha que coisa diferente, né? Quando você diz a palavra, né? Agora é o momento da acolhida. Aí a gente tem todo aquele momento da acolhida na missa, né, com aquelas palavras, e a gente sabe que está no início da celebração. Depois nós temos, além da palavra, o momento do silêncio penitencial, né, do ato penitencial. É o momento da gente pensar no quê? Na vida, a sintonia da nossa vida com o que celebramos. Os gestos, né, de estar de pé, ajoelhados, sentados, os símbolos que são usados, né, naquele momento, o espaço e tempo que nós temos, a luz, né, as velas acesas, as cores que são usadas também naquele tempo, os toques, eu diria também, do sino, né, naquele tempo, as pessoas que estão ali envolvidas, as atitudes, né? Quando você olha lá um comentarista, um leitor tão compenetrado, ministro da Eucaristia, né? Não aquele que se coloca lá em cima tão atento que ele acaba repousando no espírito, né? Não é essa a questão, mas é aquele que está atento e que leva as pessoas que estão lá embaixo olhando e fala, gente, fulano está tão atento, né?
Nosso modo de vestir, né? Como que a gente está vestido ali para poder participar de todo aquele momento, né? Os objetos que são colocados, a ornamentação que está ali no altar, né? No presbitério, o som que é usado, as imagens, como que elas estão dispostas, né? Às vezes chega lá, dia do Sagrado Coração de Jesus, está todo ornamentado, a gente fala, acho que hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, porque a imagem está em destaque, né? Olha, é tão bonito isso. É a nossa comunicação litúrgica. Por isso, nós temos que envolver enquanto equipe para darmos um sentido para esse espaço, para esse contexto. Ah, padre, é muito trabalho. Sim, por ser muito trabalho, daí que é importante que a gente envolva todos nessa questão. Em termos de comunicação, na liturgia, tudo é importante. Nós não podemos relativizar, né? Tudo é importante na liturgia. A postura de quem comenta os gestos, a expressão facial, corporal, a vivência, ou seja, o sentimento de quem está comentando, o olhar. Olha, é tão bonito quando a gente vai e percebe lá um pregador, ou um comentarista, um leitor, um incentivador, uma música, e que marca aquela celebração. E eu vejo o quanto isso faz com que a gente comunique aos outros quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, por isso que é importante que a gente esteja bem, né? Cristo é a perfeita comunicação de Deus com a humanidade e a humanidade com Deus. É ao mesmo tempo emissor e receptor da comunicação de Deus. É a humanidade e desta com Deus. É também canal. Eu sou o caminho e mensagem, a verdade e a vida. A liturgia em si é comunicação. É a arte do encontro com o Pai pelo Filho no Espírito Santo, em comunidade de igreja. Para isso é preciso vivenciar o que está fazendo. Então não basta chegar lá, bom, deixa eu ver qual que é a leitura. Ah, não, essa leitura eu já li uma vez. Não, eu tenho que saber o que vai acontecer. É tão triste quando de repente chega alguém, padre, vai ter procissão de ofertório? Ah, não sei quem preparou a liturgia. Padre, vai ter alguma dinâmica na celebração? Vai cantar isso? Uai, quem preparou? No caso, celebrando como comentarista, levar em conta profundamente a unidade entre o gesto ritual, o sentido teológico litúrgico e a atitude espiritual. Os 3 pontos também são conhecidos na liturgia como o agir, o pensar e o sentir, ou seja, a ação corporal, porque estou fazendo isto, que sentido quero dar ao meu fazer. Que sentido quero dar ao meu fazer? E esta fala, e este gesto, e ao sentido que o Espírito suscita através da ação que realizamos. O que isto me faz sentir? Como estou sentindo e vivenciando isto? Para se conseguir maior presença, autenticidade, veracidade e transparência comunicativa na liturgia. Para que haja uma boa comunicação verbal na liturgia, é preciso que a linguagem seja simples, clara, direta, compreensível e acolhedora. A voz deve ser suficientemente alta, clara, firme, segura, pausada, observando as pontuações e as acentuações. O quanto é importante para todos nós pensarmos sobre isso. Não basta chegar lá e dizer, eu acho que é até sinal de respeito quando você leve em consideração todas essas questões, sinal de respeito para aqueles que nos ouvem. É necessário muito treinamento, espiritualidade e interiorização. As leituras devem ser proclamadas para a comunidade, não para si mesmo. Então tem gente que chega lá, leitura do profeta. Ninguém escuta, ninguém sabe. Olha a expressão. Deve-se preparar bem a leitura com antecedência. Antes de proclamá-la,
é preciso saboreá-la, sentir o seu gosto. Ezequiel 3, de 1 a 5. Desculpa, a linguagem da liturgia é muito mais que textos impressos em um papel, lidos em voz alta no momento adequado. A linguagem da liturgia, que é em si um símbolo, também inclui outros símbolos e ações simbólicas. Todos os elementos da liturgia, pão, vinho, cálice, água, fogo, livro, vestimentas, altar, crucifixo, todos os gestos e posturas, processar, inclinar-se, comer, beber, assinar, cantar, aspergir, ficar de pé, ajoelhar-se, e todos os elementos do meio, arte, arquitetura, cor e textura, luz e sombra, som e silêncio. Pode-se dizer que conformam a matriz de símbolos que constituem a liturgia. A liturgia que não comunica, não salva, não transforma, não liberta, não celebra nada. O nosso desafio é o de formar uma liturgia menos verbalista, menos cerebral, menos racionalista, uma liturgia mais afetiva, simbólica, inculturada, orante, sem deixar de ser profética, sem deixar de ser expressão de uma fé engajada na libertação dos oprimidos. Há quem diga, e não é de hoje que eu tenho ouvido, as pessoas dizerem: nossa, padre, o senhor falou hoje na pregação de uma maneira tão simples, mas parece que o senhor falou lá da minha casa. Parece que o senhor estava falando de mim mesmo. Então é bonito quando a gente ouve isso, é porque a palavra está chegando ali. A celebração chegou, causou um reboliço, uma reviravolta, e fez com que a pessoa começasse a se reavaliar enquanto sentido de ser cristão. Olha, no nosso meio, em muitos casos, alguns agentes mais próximos e à frente de algumas pastorais entram e saem do espaço litúrgico como que se nada tivesse acontecido. Às vezes a própria palavra está dizendo mesmo para a gente entra e sai sem perceber e continuamos da mesma forma. A formação litúrgica, por isso, não pode ocorrer somente no plano intelectual, limitando-se à transmissão de conteúdos. Daí falar assim, é aquela liturgia, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. É isso daqui. Não, é preciso que traga algo mais, que nos acrescente, que dê sentido à vida. Mas para atingir a pessoa humana como um todo, é preciso operar com a dimensão corporal, relacional, intelectual, afetiva, volitiva, intuitiva, imaginária, simbólica, experimental. Na liturgia é importante a expressão corporal. O corpo todo fala. Nós nos comunicamos com o corpo todo e todo o corpo. Cuidar da postura, olhar para as pessoas e criar uma relação com elas. O olhar deve ser sereno, acolhedor, seguro, alegre e confiante. Me recordo que em uma das comunidades por onde eu ia, celebrava, as pessoas falavam: nossa, só fica lá em cima rindo para todo mundo. Não podia rir, tinha que ser sério. E eu não estava rindo dos outros, mas eu estava feliz com aquilo que eu fazia. Então incomoda quando as pessoas demonstram a sua alegria em estar naquele espaço. E é preciso a gente demonstrar essa alegria, né? A postura deve ser ereta, firme sobre os dois pés e manter o equilíbrio. O rosto deve ser expressivo. Deve haver sintonia entre a palavra, o sentimento e a expressão facial. A expressão corporal precede, suporta, supre e prolonga a palavra. Antes das palavras brota o gesto. Quando as palavras cessam, o gesto ainda continua, mesmo que seja uma presença silenciosa. Olha,
Às vezes se torna até repetitivo, mas isso tudo é para poder enfatizar. O silêncio na liturgia, normalmente, nossas celebrações estão inflacionadas de palavras. Viciamo-nos em preencher todos os espaços da celebração com palavras, cantos ou música. O silêncio litúrgico não é parênteses entre dois barulhos, mas é parte integrante da própria celebração. Deve ser chamado, motivado, sinalizado. O silêncio litúrgico é o grande momento da implosão da palavra, momento do ministério eucarístico, do mistério do homem, do mistério da comunidade, que celebra também o mistério da vida. Então, eis aí esse silêncio que deve ajudar na nossa postura, a fazer com que a nossa fé cresça e dar mais dignidade ao nosso jeito de ser dentro do momento em que nós celebramos o encontro com o Senhor dentro da liturgia. Por isso, é preciso que nós, para terminar, tenhamos cuidado com o espaço litúrgico. É parte constitutiva da pastoral litúrgica. O próprio espaço litúrgico, quando pela beleza de sua forma arquitetônica, pela harmonia de sua disposição interna, altar, mesa da palavra, espaço da assembleia, cadeira da presidência, fonte batismal, a sua iconografia, tudo em nobre simplicidade. Quando assim se cria um ambiente próprio para os fiéis se sentirem de fato igreja, assembleia celebrante, pedras vivas do tempo, primeira carta de Pedro 2,5, e poderem participar ativamente da celebração dos mistérios da fé, especialmente a Eucaristia. O espaço goza de significativa força catequética. O espaço educa a uma fé que se traduz em espiritualidade comunitária. Vocês já viram de que nas nossas igrejas as pessoas às vezes relativizam o espaço, ou muitas das vezes, enquanto a gente vai se preparando para a celebração, as pessoas fazem da própria igreja uma sala de espera e de conversa, a começar por nós mesmos que estamos à frente dos trabalhos de comunidade. Não existe coisa pior e a gente não consegue se policiar. Muitos de nós, antes das celebrações, conversamos tão alto dentro da igreja que, olha, sinceramente, parece-me que quando se toca, e às vezes eu até proíbo de tocar aquele sininho porque o padre vai entrar, né? Quando toca o sino, o espetáculo vai começar. Nossa, é triste isso. Nós deveríamos de entrar nesse espaço litúrgico com o nosso silêncio. É um momento de preparação, nós estamos chegando para a missa. Daí então, não podemos fazer com que todas as vezes, olha gente, façamos silêncio, vamos iniciar a nossa celebração. Isso é triste, isso é difícil no espaço, não deveria de acontecer isso, né? Por isso, não chame a atenção do povo para si ou para seu grupo. Na missa, Jesus é o centro. Não use durante a missa roupas com cores fortes ou estampadas e nem chame a atenção com falas altas, com gritaria e tantas outras conversas que não fazem parte daquele contexto. Não use de jeito nenhum roupas sem mangas, decotadas, transparentes ou bermudas durante a celebração eucarística. Escolha os cânticos de acordo com as leituras e o tempo litúrgico. Daí é uma das questões que nós precisamos nos adequar, né? Hoje em dia nós trazemos os cânticos porque eles são bonitos. Dificilmente a gente senta, ou muitos grupos sentam, não digo que são todos, alguns, né? Sentam, leem as leituras, o que se está pretendendo celebrar, e escolhem músicas, cânticos relacionados com aquele tema. Não queira ser um ministro da música, garçom,
que apenas serve aos outros o banquete. Daí eu falo assim, olha, o que os outros querem. Participe ativamente de cada momento da celebração, sente-se à mesa, né? Então, eu falo que alguns grupos, eles se tornam garçons, né? Eles vão lá, cantam, abafam, estão servindo um menu ali, um cardápio para os outros e pronto. Eles não se envolvem. E às vezes, quando estão lá no Ministério de Música ou no Cântico, estão lá conversando, dando risada, olhando para celular, essa questão toda. Você também é um feliz convidado para a ceia do Senhor. Vocês também fazem parte da mesa, do banquete do Senhor. A valorização dos lugares da celebração, como a pia batismal, o ambão, o altar e a sede do celebrante, eles exprimem o seio em que o cristão é gerado pelo Espírito Santo, o ambiente em que o cristão vive e se torna humano, o espaço onde o cristão vive em comunhão com Jesus Cristo e com os irmãos. Em síntese, esses lugares constituem a expressão da igreja. Essa é a proposta. As outras orientações que a gente traz, particularmente, eu falo assim, quando eu tenho dúvidas com relação à incensação, com relação a uma celebração, mas que não é corriqueira, que não é costumeira, né? Sempre não temos o costume de celebrar com maior frequência, então eu recorro ao que nós chamamos cerimonial dos bispos na igreja. Então sempre recorro aqui, né? Quando você abre aqui, tempo comum, se explica o que é o tempo comum, o que deve acontecer, né? Quando você abre com relação aos tempos, né? Aquilo que se deve celebrar com maior solenidade, também aqui. A adoração da cruz, como deve ser feita na Semana Santa, também recorra aqui, né? Qual que deve ser a postura. Tantas outras questões, eu recorro aqui para poder tirar algumas dúvidas que nós trazemos com relação a esses símbolos, a esses momentos celebrativos na vida da comunidade. Então fica aí a nossa sugestão. No nosso próximo programa, nós retomamos os sacramentos, trocados em miúdos, né? Já trabalhamos sacramentos na iniciação cristã, sacramento da reconciliação, e aí vamos trabalhar os outros sacramentos que nos ajudam a rezar e a nos encontrar mais diretamente com Deus. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste momento, nessa nossa prosa, nessa nossa conversa. Que Deus abençoe vocês neste momento deste nosso encontro. Obrigado aí, Sander, um abraço, voltamos a nos falar. Ficamos com Tiago Brado, Eu Me Rendo. Nosso